Glórias a Deus. Bom dia, paz seja convosco. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer uma oração, porque nós vamos ler um texto que é um tanto quanto longo e vamos ir analisando as partes. Então eu quero começar com uma oração. Pode ser? Amém? Feche seus olhos um instante. Pai poderoso e Deus santo, nós te louvamos por esta manhã na tua santa presença. Pai, nós estamos aí no segundo domingo dessa série de estudos de escatologia e nós verdadeiramente precisamos da tua instrução. Que o Senhor ministre os nossos corações, que o Senhor esteja testificando através do Espírito a palavra que será ministrada. Pai poderoso, nós estamos num ambiente espiritual e aonde quer que o Senhor esteja atuando, milagres acontecem. Então traz cura, traz restauração, traz libertação, renovo, fortalecimento. Que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós em todo o tempo. Pai poderoso, dá-me, Senhor, a capacidade para entregar a tua palavra e capacita os teus filhos a receber a tua instrução. Assim nós oramos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Pega a palavra do Senhor. Abra no capítulo 9 de Daniel. Daniel capítulo 9. E mantenha aberto aí, eu vou dar algumas explicações. O estudo da escatologia, ele tem que ser feito de forma gradual, gradativa. Nós vamos avançando. No domingo, primeira ministração, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. Porque embora existam várias linhas teológicas acerca do período do arrebatamento, e eu me propus e penso ser melhor não ficar usando termos técnicos, porque eu acredito que na simplicidade é que as coisas acontecem, amém? Então não vamos ficar falando termos técnicos, mas vamos tentar simplificar o máximo. No primeiro domingo, então, falamos do arrebatamento da igreja, porque esta é a nossa visão. O primeiro acontecimento é o arrebatamento da igreja. Porque o próprio Jesus disse que a vinda dele seria como ladrão na noite. Amém? O que significa? O que significa comparar a vinda dele com um ladrão na noite? A gente não sabe quando vai acontecer. Amém? Não sabemos quando vai acontecer. Então, o arrebatamento, que é a vinda do Senhor Jesus para aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, nós precisamos entender isso. A Bíblia trata o termo vinda de Jesus de duas formas. Uma forma é o arrebatamento, que é a vinda de Jesus para a igreja. Na vinda de Jesus para a igreja, ele não pisa na terra, ele fica no ar, nas nuvens, e nós vamos até ele. Amém? Os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão com corpos glorificados. E nós que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos. E nós seremos revestidos de um corpo espiritual. E iremos até Jesus nos ares e estaremos com ele para sempre. Amém? Esse é o arrebatamento. Na vinda de Jesus, que é depois do período da tribulação, então Jesus vem de forma visível e aí cumpre aquela palavra que diz: todo olho verá. Amém? E a Bíblia diz assim: e verão o sinal do Filho do Homem no céu. Então, aquilo que seria a vinda de Cristo para o mundo, ela será visível, plena, e o Senhor descerá e pisará no Monte das Oliveiras e estabelecerá o seu reino aqui por 1000 anos. Amém? Então, nós começamos com o arrebatamento da igreja. E quando nós começamos o estudo, eu dei alguns parâmetros para nós avançarmos e progredirmos no estudo. E um deles diz respeito a fazer separação entre Israel e a igreja. Quem se lembra disso? Fazer separação entre Israel e a igreja. No sentido de que existem palavras e profecias que são específicas para Israel e outras
para a igreja. Acontece que muitas vezes as pessoas misturam tudo. E misturando tudo, ficam perdidos na profecia. Antes de analisarmos aqui as 70 semanas de Daniel, quem conhece esse texto? 70 semanas de Daniel. Antes de analisarmos o texto, essa profecia é extraordinária. Eu quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes. Na leitura eu vou fazer uma pausa para que você possa entender claramente aquilo que eu quero que fique bem registrado aí no seu coração. Amém? Glórias a Deus. Palavra então, Daniel 9, a partir do versículo 24. Quem está falando aqui é o anjo do Senhor, entregando a Daniel esta profecia poderosíssima. E diz assim, Daniel 9, a partir do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para um pouquinho, primeira pausa nossa. Preste atenção. Quando algo está na Bíblia declarado, não precisa interpretação. Amém? Não precisa. Olha o que o anjo está dizendo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Quem que é o povo de Daniel? Me ajuda, me ajuda. Quem que é o povo de Daniel? Não são os judeus? Sim ou não? São os judeus, então preste atenção. 70 semanas estão determinadas sobre os judeus, o povo de Israel e a tua santa cidade. Qual que é a santa cidade? Jerusalém. Diga, Jerusalém é a santa cidade. Então note, a profecia é específica para Israel e para Jerusalém. Amém? Sai tanta confusão por conta de não entender. A pessoa que está lendo não entende que ele está falando especificamente do povo de Israel e de Jerusalém. Tem uma passagem que Jesus diz assim, ó. E quando virdes, Mateus 24, e quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, quem estiver na Judeia, fuja. Aí as pessoas dizem assim, ó, talvez você tenha ouvido aí pela internet afora, você precisa fugir da cidade. Quem já ouviu isso? Já ouviu? Tem que ir embora da cidade. Porque Jesus disse que quem estiver na cidade, fuja. Jesus está falando da Judeia. Jesus está falando ali da região de Jerusalém, de Israel. Não tem nada a ver aqui com a cidade de São Paulo ou com Nova York. Nada a ver. Vocês se lembram quando aconteceu lá o atentado das Torres Gêmeas? Lembra? Quem se lembra? Levanta a mão aí, só para a gente interagir. Na época, o pessoal ficava, está cumprindo a profecia de Apocalipse. Lembra disso ou não? A fumaça da cidade subia. Em que momento a profecia está falando de Nova York? Todas as vezes que falar a grande cidade, a cidade é Jerusalém. Amém? E aí entra muita confusão e, infelizmente, a realidade é que nós, seres humanos, gostamos de uma especulação, sabe? A gente curte esse negócio de oculto, de escondido, de coisas que estão assim, que vão aparecer, de descobertas extraordinárias. Mas Deus é um Deus de revelação. Ele abre a caixa de ferramenta. Preste atenção, a profecia está aberta aqui. A questão é que nós precisamos da capacitação do Espírito e do time exato para que nós possamos discernir aquilo que Deus está falando. Amém? Porque Deus trabalha com tempo e propósito. Diga isso, diga tempo e propósito. Vamos voltar ao texto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão
dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Não tente entender tudo que está aí agora. Fique tranquilo. A única coisa que nós precisamos entender aqui é que 70 semanas estão determinadas por Deus. E entenda uma coisa, quando Deus determina algo, não tem mudança. Amém? Está determinado. Para que algumas coisas venham a acontecer. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Seguindo a leitura, versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Você pode falar assim, pastor, agora complicou. Porque até a questão do arrebatamento estava simples, agora complicou. Na verdade, nós estamos aqui para descomplicar. Eu preciso ler o texto para te dar uma referência. Mas a partir de agora, quero que você fique atento, porque nós vamos desvendar as 70 semanas. Amém? Olha ali para a tela, vai aparecer a projeção. Pode soltar a primeira, por favor. Veja, 70 semanas estão decretadas sobre Israel e Jerusalém. 1 semana equivale a 7 dias. Confere ou não? Não é assim? 1 semana, quantos dias? 7 dias. São 70 semanas. O que significa que são 70 vezes 7. Pode virar o próximo. Cada dia profético é igual a 1 ano. Se a semana profética são 7 dias e cada dia equivale a 1 ano, uma semana profética tem quantos anos? 7 anos. Amém? Você pode pensar assim, pastor, falando essas coisas fica muito simples, mas eu quero que você entenda com profundidade como é que funciona a profecia. Então, uma semana profética equivale a 7 anos. Automaticamente, pode virar a próxima. 70 semanas proféticas, que são 70 vezes 7, equivalem a 490 anos. Preste atenção, o anjo diz para Daniel, Deus determinou 490 anos sobre Israel e Jerusalém para que aconteçam algumas coisas. Até aqui tudo bem? Só que agora, o anjo começa a explicar quando é o começo de cada ocorrência. Preste atenção. Próximo. Início das 70 semanas. Ele diz aqui, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido. Quem que é o ungido? Exatamente. Jesus, ele é ungido. Todas as vezes que falar o ungido, não é um ungido, é o ungido, é Jesus Cristo. Amém? Ele é o ungido. Porque Davi não recebeu a unção? Sim ou não? Saul não recebeu a unção? Sim ou não? Mas eles são os ungidos. O ungido é Jesus Cristo. Então veja só. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém,
até Jesus Cristo, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, peraí. Deus está dizendo para Daniel através do anjo: eu decretei sobre Israel 70 semanas. E quando elas terão início? A partir da lei, do decreto, para reconstruir e restaurar Jerusalém. Vamos ver quando isso aconteceu. Pega aí Esdras. Esdras 1. Versículo 1 e 2. Olha só que interessante. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado afora, dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Até aí, só. Esse aqui é o decreto de Ciro para reconstruir o templo e a cidade. Tem gente que diz o seguinte: pastor, ele falou para reconstruir somente o templo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se essa cidade aqui estiver toda devastada e esse templo estiver de pé, você concorda comigo que vai ficar estranho das pessoas virem aqui adorar? Porque aonde estarão as pessoas se a cidade está toda devastada? Quando o Ciro está falando de edificar a casa do Senhor, é porque a cidade também precisa estar operante. Amém? Precisa estar funcionando. Então, embora seja um decreto para edificar Jerusalém, para edificar a casa do Senhor, o templo, está incluso nesse decreto a reestruturação da cidade. Amém? Então veja, o anjo diz que a partir da ordem para edificar Jerusalém, até Jesus Cristo, nós teríamos 69 semanas. Amém? Que é 7 semanas mais 62. Até aqui tudo bem ou não? Eu sei que é meio complexo. Agora, o anjo vai dizer assim, ó. Da saída da ordem até o ungido, 7 semanas e 62 semanas. Ele fez uma divisão aí. Essa divisão diz respeito ao tempo que demoraria para reconstruir a cidade e o santuário. 7 semanas, 7 vezes 7, quanto é? 49. Significa que demoraria 49 anos para reedificar a cidade e o templo. Amém? É a primeira fase, 7 semanas. Quem aqui se lembra que Esdras foi para Jerusalém e chegou lá, muito difícil a situação. Depois Neemias vai para lá para reconstruir as muralhas. Lembram-se disso? Muito difícil a situação, muita oposição, para a obra, volta à obra. Lembra disso? A Bíblia diz que o profeta Ageu e o profeta Zacarias estavam profetizando na época e dizendo: ei, é hora de reconstruir a casa do Senhor. Lembra-se disso? O Senhor diz através de Ageu: vocês dizem que não é tempo de reedificar a minha casa, diz o Senhor. Não é verdade? Mas eu digo a vocês, esta é a hora. Vocês vão lá, plantam muito e colhem pouco. Por quê? Porque vocês estão mais preocupados em construir casas para vocês do que reedificar o templo. E aí Deus diz assim, ó, vão lá,
edifiquem a minha casa e vocês vão ver que eu vou abençoar vocês. O anjo diz assim, que a reconstrução de Jerusalém seria muito difícil. Tempos angustiosos. Imagina, Neemias trabalhava com a colher de pedreiro numa mão e com a espada na outra. O pessoal ficava ameaçando o tempo todo, fazendo carta e mandando para o rei, dizendo o seguinte, eles vão se rebelar. Quem se lembra disso? Aí a Bíblia diz assim, voltando ao texto de Daniel. Olha o que ele diz. Versículo 25. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então o anjo fez questão de deixar registrado que seria muito difícil reconstruir a cidade e o santuário. Quando ele diz praças e circunvalações, ele está falando dos muros e da estrutura da cidade. Muita dificuldade para reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. Eu não sei se você se lembra disso, mas quando lançaram o alicerce do templo, do segundo templo, que é este que nós estamos falando, a Bíblia diz que ali haviam pessoas que tinham visto o primeiro templo. E a Bíblia diz que uns choravam porque lembravam da glória do primeiro templo e agora viam a simplicidade do segundo. Enquanto outros festejavam e sorriam, que eram os que não tinham visto a outra casa. E Deus diz assim, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. E você sabe por que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira? Porque na primeira casa, Deus chegou até lá em espírito. Mas na segunda casa, Jesus entrou andando lá dentro. Amém? E aonde Jesus está, a glória é sempre maior. Aleluia. Então, passa-se 7 semanas, que dá 49 anos, e conclui-se a construção da cidade. Mas aí o anjo diz que vem uma segunda parte, que equivale a 62 semanas. Matemática pura. Olha lá, Terminada a fase de reconstrução, tem início a 62 semanas, que são 434 anos. Se você pegar o fim da construção, passado 434 anos, Jesus vem. Amém? Jesus vem. Agora, qual é o registro considerado a vinda de Jesus do Messias? De verdade, não sei. Não sei se é considerado no seu nascimento. Não sei se é considerado no seu batismo. Eu sei de uma coisa. Passado o tempo de 434 anos, depois da reconstrução, Jesus estava aqui. Amém? Agora, preste atenção. 62 com 7, quanto dá? 69. Quantas semanas estão decretadas? 70. Deus decretou 70 semanas. Até agora nós só vimos cumprir aqui 69, certo? Então falta uma semana, amém? Só que preste atenção. Vamos voltar ao texto. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Pausa de novo. Passou-se então 7 semanas, mais 62, que dá 69, Jesus ia ser morto. Você percebeu que a 70ª semana não apareceu ainda? Você conseguiu entender? Jesus morreu. E a Bíblia diz que já não é mais, já não está mais entre nós. E aí ele vai dar uma nova referência. Ele diz o seguinte: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então preste atenção.
não entrou a semana de número 70, mas ele fala de dois acontecimentos. O primeiro, a morte do ungido, Jesus. O segundo, a destruição de Jerusalém. Amém? Então, depois das 69 semanas, Jesus ia morrer. E depois viria um povo e destruiria a cidade e o santuário. Mas não é qualquer povo. Ele diz, o povo do príncipe que há de vir. Amém? Solta aqui na tela o próximo para mim, por favor. Olha lá, ó. A semana de número 70 está solta no tempo. Tendo início quando o anticristo fizer o acordo de paz de 7 anos com muitos. Então, das 70 semanas, isso é importante que você entenda, das 70 semanas, 69 já se cumpriram. E tem uma semana, que é a 70ª, que está solta no tempo. Amém? Está solta. E ela tem um start. Quando que vai começar a contar a 70ª semana? Quando o anticristo fizer um acordo de paz com muitos, e esse acordo terá exatamente 7 anos de duração. É a última semana profética. Amém? Quando mistura Israel e a igreja, parece que a igreja vai passar pela tribulação, porque os 7 anos são exatamente os 7 anos chamados de tribulação. Primeira parte, princípio das dores. Segunda parte, grande tribulação. Amém? Agora, por que eu trouxe vocês até aqui? Simplesmente porque essa é a base para nós descobrirmos da onde vem o anticristo. Está escrito aí no texto. Mas muitas vezes a gente lê, relê e não consegue entender. E quando conseguimos entender, não conseguimos discernir de fato a verdade, porque existem elementos que estão ocultos. Quer ver um exemplo disso? Eles nos chamavam Jesus de o Nazareno, não é verdade? Nazareno é todo aquele que vem de Nazaré. Mas Jesus era de Nazaré? Onde Jesus nasceu? Em Belém. Ele deveria ser chamado de Jesus o Belemita. As pessoas tinham dificuldade de aceitar que Jesus era o Cristo, porque falava, como é que o Messias vai vir de Nazaré? Se a Bíblia diz que ele vem de Belém. Está entendendo ou não? Porque a realidade do nascimento de Jesus estava oculto. Então a Bíblia diz que alguns diziam assim, esse não é o filho de José? A gente conhece aqui, ó, da região. Lembra que quando foi falado, eu acho que foi para Filipe, que falou assim, ó, encontramos o Cristo. Quem é? Jesus de Nazaré. Ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Hã? Vem alguma coisa boa de lá? Mas acontece que Jesus nasceu em Belém. Ele foi criado lá em Nazaré, mas ele era de Belém. Quando nós olhamos o texto falando do povo do príncipe que há de vir, a gente se confunde, porque dentro da história tem uma coisinha escondida que nós vamos descobrir nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Você está aqui comigo? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Aleluia! Ele é santo. Aleluia! Glórias a Deus. Solta para mim a primeira imagem. Essa primeira imagem é só um retrato da crucificação. Eu quero que fique registrado na sua mente. Depois das 69 semanas, o ungido foi morto. Amém? Agora a próxima imagem. Eu separei para vocês 3 imagens. São 3 pinturas que foram feitas retratando a destruição de Jerusalém. Essa é uma delas. Preste atenção nas muralhas, olha as pessoas caindo, pegando fogo em tudo. Vira a próxima imagem. Ó, povo sendo levado cativo.
A próxima. Esse aqui é um desenho, uma escultura que está no Arco de Tito, que está na cidade de Roma. O Arco de Tito, ele está entalhado aí, ó, a vitória de Tito sobre os judeus. Está vendo que eles estão carregando a menorá? É o candelabro de 7 pontas. Ó, o símbolo dos judeus. Esse está entalhado no Arco de Tito, na cidade de Roma, que é a representação da vitória dele. No ano 70 depois de Cristo, pode tirar. A cidade de Jerusalém estava tendo uma guerra civil. 2 facções judaicas estavam brigando dentro da cidade. E você se lembra que Roma dominava sobre Israel. Então, o imperador Vespasiano, ele determinou que fosse extinta a rebelião. Quem escreve isso com categoria é o historiador Flávio Josefo, que estava presente na ocasião. Ele era o cronista de Tito, que até então era, além de filho de Vespasiano, era o general comandante das tropas de Roma. Flávio Josefo escreve sobre isso. E também Públio Tácito fala sobre isso. Fala que Tito foi enviado para Jerusalém para aplacar a rebelião. Então pense nisso. A cidade está em guerra interna. E agora as tropas romanas vão para lá para apaziguar, para extinguir a confusão e a rebelião. Roma estabelecia algo chamado Pax Romano. Então Roma chegava no lugar, ele conquistava o povo, dominava as cidades e estabelecia uma paz forçada. Porque o imperador não queria confusão no império. Ele queria que o império estivesse apaziguado. Para quê? Para poder expandir as suas fronteiras, e as suas batalhas seriam contra outros povos para expansão e não batalhas internas. Então Roma estabeleceu algo chamado Pax Romano. Você pode ver que havia em Israel muita preocupação, porque qualquer confusão que tinha podia se tornar uma rebelião e Roma ia vir com tudo sobre eles. Então, na época, Vespasiano mandou Tito, seu filho, como general para aplacar, apaziguar as coisas em Jerusalém. Era Páscoa, Jerusalém estava entupida de judeus. Fala-se que tinha mais de 1.200.000 judeus em Jerusalém. E Tito reuniu as suas legiões e foi para lá para poder resolver a situação. O historiador Flávio Josefo diz que as legiões cercaram Jerusalém e eles atacaram a cidade, invadiram Jerusalém, mataram o povo, tacaram fogo na cidade, no templo. E aí eu pergunto para você, a profecia diz que o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade e o santuário. Amém? O que eu estou falando aqui é justamente da destruição da cidade e do santuário. Automaticamente a gente pensa o seguinte: povo romano. Amém? É ou não? Vocês estão entendendo ou não? Estão comigo? Quem já escutou aqui que o anticristo é o Papa? Já escutou isso ou não? Por que é que acha que o anticristo é o Papa? Porque o Papa é da onde? De Roma. Roma fica onde? A Itália. Roma não era a capital do império? Então, se o povo do príncipe que há de vir, que destruiu a cidade e o santuário, é o povo do anticristo, então automaticamente o anticristo é um italiano. Hã? Não é isso ou não? Não, na verdade, não é o pensamento corrente?
Ué, se eu falar, por exemplo, que um brasileiro, né, o povo brasileiro, vai fazer alguma coisa e do meio do povo que fizer essa coisa vai sair alguém, ué, você fica registrado aquilo. Então, se o povo do anticristo é o povo que destruiu a cidade e o santuário, então caracteriza-se que é um europeu, é um italiano, é um romano. Mas nós precisamos entender o que está oculto. A partir do ano 15 depois de Cristo, que ano? 15, o ano 15 depois de Cristo, Roma mudou o seu sistema de legiões, de exército. Porque antes o exército romano, ele era composto por soldados romanos. Mas o império começou a expandir, dominar muito, e a partir do ano 15 eles tiveram uma ideia extraordinária. Por que é que nós vamos deslocar os nossos soldados tanto? Se nós podemos criar exércitos, legiões localizadas ali nas colônias dominadas, e a gente mantém o exército estacionado ali, mantendo a paz e a segurança, damos pagamento para os homens e trazemos uma responsabilidade, uma fidelidade para o império. Então o que Roma fez? Recrutou soldados das regiões conquistadas. Entendeu? É como se, por exemplo, o Brasil fosse lá e dominasse os Estados Unidos. E estabelecesse um controle sobre eles. E aí falasse o seguinte: vamos, em vez de mandar o nosso exército todo para lá, vamos criar um exército brasileiro com soldados americanos. Nós botamos o nosso uniforme neles e eles vão servir ao nosso exército lá. Está entendendo ou não? Sendo assim, depois do ano 15, você não tinha mais um exército romano apenas de soldados romanos. Você tinha um exército todo misturado, de acordo com a região em que esse exército estava estabelecido e estacionado. Porque Roma trabalhava com blocos chamados legiões. E essas legiões então ficavam ali, estacionadas, cada um no país conquistado. Agora, se lembra, Roma conquistou todo o mundo antigo. A área de Israel, toda aquela volta, ali o que nós conhecemos hoje como Síria, nós conhecemos hoje como Líbano, nós conhecemos hoje como Iraque, como Irã, como Arábia Saudita, Iêmen, está entendendo ou não? Marrocos, Turquia, toda essa região, tudo aquilo foi dominado pelo Império Romano. Então tinha legiões romanas de todos esses povos. Quando Tito foi lá aplacar a rebelião, sabe o que ele fez? Ele deslocou as legiões da região para junto de Israel. Está entendendo ou não? Já estão lá mesmo? Mandou cartas e disse, olha, que as legiões se desloquem para Jerusalém. E aí, eu tenho aqui uma listinha das legiões que foram enviadas como exército para resolver essa situação. Olha só. A 5ª Legião Macedônia, que é da Judéia. A 10ª Legião Fretenses, que é do Estreito Marítimo ali, que é da Síria. Quem sabe aqui que é a Síria? É que a Síria ama Israel. Hã? Você sabe disso ou não? Que a Síria ama Israel? Eles odeiam Israel. Veja só, a 15ª Apolinares, também da Síria. A 18ª do Egito. A 3ª Gálica da Síria. E a 12ª Fulminata da Ásia Menor.
Essas legiões foram deslocadas para Jerusalém, debaixo do controle de Tito. Quando chegou lá, Tito não deu ordem para atacar Jerusalém. Mas as legiões romanas estavam cheias de árabes. E esses árabes que odeiam o povo de Israel, usaram da oportunidade para atacar o inimigo. Amém? E atacaram Israel de uma forma brutal. Flávio Josefo diz que Tito, como bom italiano, tem descendente italiano aqui ou não? Sabe qual que é a característica do italiano conversando? Fala alto, balança os braços, parece que vai voar, não é assim? Tito, como bom italiano, ele pulava, agitava os braços e mandava o exército parar. Mas ninguém ouvia. E eles atacaram de forma brutal Jerusalém. Mataram os judeus e tacaram fogo no templo. Você se lembra que um dia os discípulos disseram para Jesus: olha só que construções extraordinárias do templo. Lembra disso ou não? E Jesus diz assim, ó: eu digo a vocês que de tudo que vocês estão vendo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando eles tacaram fogo no templo, o ouro derreteu e entrou pelo vão das pedras. E aí o que os soldados faziam? Tiravam as pedras para pegar o ouro que estava no meio. Por isso que não ficou nenhuma pedra sobre pedra. Quer ver outra coisa que eles fizeram? Um soldado romano passou a espada no judeu. E dentro da barriga do judeu estava cheio de pedra preciosa e ouro. Porque quando eles iam fugir, eles engoliam as riquezas para conseguir esconder e escapar. Quando ele passou a espada, caiu as pedras preciosas, ouro. E o soldado falava o seguinte, ó: se você encontrar um judeu, abre ele no meio, porque tem ouro na barriga. O que acontece é que foi um massacre terrível. Eles falam que mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Nesse ataque severo, o povo que promoveu a destruição não foram os romanos, foram os árabes que estavam vestidos com uniforme romano. Amém? Está entendendo ou não? Quem é o povo do príncipe que há de vir? São os árabes. Aí você pode pensar, pastor, que preconceito. Não é preconceito. Primeiro, a profecia não erra. Segundo, nós temos uma infinidade de textos que apontam para isso. É que a gente muitas vezes não consegue enxergar. Então o povo do príncipe que há de vir são os árabes. E quem são os árabes? É o povo misturado, descendente de Ismael e de Esaú. Lembra de Ismael? Lembra de Esaú? Vamos ver o texto, vamos ver o que a Bíblia diz acerca deles? Vamos observar. Eu sei que esta manhã ela é mais técnica, porque se eu não passar isso aqui para vocês, eu não posso passar o que eu preciso passar no próximo domingo, que vai ser justamente tudo aquilo que diz respeito ao anticristo a partir do conceito pessoal, porque aqui nós estamos falando de um povo, amém? Da onde o anticristo sai. Mas no domingo que vem eu vou falar especificamente sobre o anticristo, seus atributos, as suas características, a religião do anticristo, tudo isso. Nós precisamos dessa base aqui que nós estamos vendo essa manhã. Então assim, o estudo é assim, ó. Tem uma parte que é mais dinâmica e outra parte que é mais maçante. Essa é a parte mais maçante. Amém? Então veja só.
Gênesis 16, diz assim, a partir do versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Quem se lembra do texto? Lembra o que aconteceu? Sara teve uma ideia extraordinária. Ela disse o seguinte: Deus fez uma promessa, mas como eu já estou velha e não tenho filhos, eu já sei, eu vou pegar minha serva Agar, a egípcia, e vou dar ela para Abraão como mulher, para que Abraão se deite com ela, e quando ela tiver um filho, vai nascer no meu colo, e aí esse vai ser o filho da promessa. Isso aí somos nós tentando dar jeito naquilo que Deus falou, porque a gente acha que não tem jeito, e Deus falou que vai fazer. Aí a gente quer ajudar Deus e acaba nesse tipo de coisa. A Sara foi lá, aqui é chamada Saraí ainda, né? Ela foi lá e falou para Abraão. Abraão achou a ideia fantástica. Você que está falando. E aí, aconteceu isso. E ela de fato engravidou. Só que quando ela engravidou, ela ficou metida. Porque ela engravidou e a patroa não. Então ela falou, eu que mando agora no pedaço. E ela começou a humilhar Sara, né? Vou chamar de Sara que é melhor, né? Porque se colocar esse i aí já deixa quieto. Começou a zombar de Sara. E o que Sara fez? Começou a apertar ela. E aí a Bíblia diz que Agar, ela foge. E o anjo do Senhor vai lá bater um papo com ela. E fala, o que você está fazendo, Agar? Ela fala, tô aí, tô fugindo. Aí o anjo fala, volta para tua senhora. Volta para lá. Vamos observar a Bíblia aqui. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, volte para tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Agora, olha o que o anjo vai dizer. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Olha aqui para mim. Pensa se não é a característica dos abençoados. Não é verdade? Parece um jumento selvagem. Não tem acordo com eles. É só confusão. Tem algum árabe aqui entre nós? Você que está assistindo. Não é uma questão pessoal, é uma questão geral. Amém? Geral. Você vai encontrar descendentes de Ismael que entregaram a vida para Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas acontece que o conceito geral do povo é esse. Parece um jumento selvagem. E o que é um jumento selvagem? É aquele que você não doma. Você tenta pegar ele, ele mete o coice. É só briga e confusão. O anjo está dizendo, olha só, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Quer dizer, preste atenção, Israel. Está cercado por um povo que odeia eles. E o povo que cerca Israel são os descendentes de Ismael. Amém? Aí o anjo fala, então volta para lá que vai acontecer. E Agar volta. E vocês se lembram que nasce o filho, Ismael, e que ele fica ali como filho primogênito, até que venha Isaque, o filho da promessa. Amém? Quando chega Isaque, a Bíblia diz que Sara fala para Abraão, despede essa aí, ó. Manda ela e o filho dela embora, porque ele não vai herdar junto com o meu filho. E o que Abraão faz? Abraão obedece, porque Deus diz para ele, faça o que Sara está mandando. Abraão despede Agar com Ismael. Quem se lembra do texto? Bota uma botija de água, dá pão para ela e manda embora. E a Bíblia diz que ela fica andando em círculos até acabar tudo.
E aí ela deixa o rapazinho, o adolescente lá debaixo de uma moita, vai para longe para não escutar o menino morrer. E o anjo vai lá e conversa com ela de novo. E diz, não desanima não, Agar, porque desse menino aí vão se levantar muitos povos. Vamos observar. Gênesis 25. A partir do versículo 12. Vocês estão aqui comigo? A Bíblia é extraordinária. Ela deixa tudo registradinho. Olha só. Gênesis 25, a partir do versículo 12. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael, Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibsão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. Quantos príncipes? Quantos príncipes saíram de Jacó? 12. Está vendo como a disputa é acirrada ou não? Só que a Bíblia diz que de Jacó vem o Messias. Amém? De Jacó vem o Messias. E quando nós estudamos a Bíblia, parece ficar bem claro que é de Ismael que vem o anti-Messias. Entende? Agora o que acontece? A Bíblia diz que Ismael, ele se multiplica, 12 príncipes, vai virando um povo poderoso. Mas aí, quando Jacó nasce junto com seu irmão Esaú, eles são filhos de Isaac. Automaticamente são sobrinhos de Ismael, amém? A Bíblia diz que Jacó fica com a bênção, não é assim? E o pai e a mãe mandam ele lá para Harã, para se casar com uma mulher da família de Abraão, para não ficar com nenhuma mulher da terra. A Bíblia diz que quando Esaú percebeu que os pais não queriam que Jacó casasse com ninguém daquela terra, ele foi lá e casou com as mulheres descendentes de Ismael. Olha só que belezura. Olha o que o texto diz. Gênesis 29, 9. É 28, meus irmãos, perdão. 28, 9. Vamos pegar o versículo anterior aqui. Versículo 8. Sabendo também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão e irmã de Nebaiote. O Esaú misturou-se com a linhagem de Ismael. Amém? Então, quando nós vemos os povos, aliás, o conceito árabe já é misturado. O termo árabe já é considerado como mistura, povo misturado. Quando eu estava em Londrina, antes de me casar, eu ia ver a pastora, né? Que ia ser a minha atual esposa. Ela trabalhava numa loja e de frente tinha um rapaz que vendia coxinha. E eu ia comer coxinha só para vê-la. E esse rapaz, um dia eu perguntei para ele assim, você é árabe? Ele quase me bateu. Ele disse, eu sou persa.
falei, maravilha, é tudo a mesma coisa. Na verdade, preste atenção, se você chamar um persa de árabe, ele fica revoltado. Por quê? Porque árabe é misturado e persa é puro. Entendeu ou não? Quem já sabia disso? Eu não sabia. Persa é puro, árabe é misturado. Quando eu falei que ele era árabe, ele ficou bravo. Eles têm a pele meio esverdeada, eles são diferentes. É verdade, é verdade. Não é brincadeira não. Eles são diferentes. Então, o conceito de árabe já é um conceito de mistura. O importante para nós fecharmos é o seguinte. Nós temos agora o povo do príncipe que virá, que é o anticristo. Amém? Temos o povo. Maravilha? Conseguiu entender? Então nós saímos daqui nessa manhã com duas informações extremamente importantes. Nós temos uma semana profética solta no tempo. E nós temos um povo, que foi o povo usado para destruir Jerusalém, que é o povo do anticristo, que é o povo árabe. A partir daqui, no domingo que vem, nós vamos trabalhar a pessoa do anticristo. Maravilha? Fique de pé, vamos orar. Feche seus olhos um instante. Pai poderoso, nós te louvamos por esta manhã e por mais essa parte do estudo. Pai, que o Senhor esteja selando nos nossos corações as informações que recebemos nessa manhã. Que o Teu Espírito esteja nos conduzindo. Que, Pai Celestial, essas informações sirvam para nos mostrar que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que o Senhor tem o poder absoluto e que nós estamos, Pai Celestial, debaixo da Tua instrução. Pai, segue nos conduzindo, estabelecendo sobre nós o Teu santo propósito. Assim eu oro juntamente com os Teus filhos em Cristo Jesus e agradeço. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.